Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Antes de tudo, uma feliz Páscoa a todos vocês. A Páscoa, ela é a festa mais importante para nós, os cristãos. Mais importante até mesmo do que o Natal, porque a Páscoa ela aponta para a maior vitória da humanidade sobre o mal, sobre a morte. A Páscoa ela é a assinatura de Deus para a minha vitória, para a sua vitória. Assinatura essa feita com o sangue de Jesus Cristo. Por isso é momento de júbilo, de celebração, de alegria, porque temos em nós a própria vida. E antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de te pedir, deixa o seu like, seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e daqui a um instante voltaremos com essa mensagem de vida, com essa mensagem de esperança que Deus tem para o teu coração. Roda a vinheta, diretor! E anunciar quando aceitar, saber em que circunstância Se você gosta do assunto escatologia, preste muita atenção. O pastor Josué Gonçalves está lançando o curso de escatologia do arrebatamento ao juízo final. O curso é 100% online, com conteúdo rico em informações, que você terá de forma vitalícia para estudar sobre escatologia quando desejar. Se você gostou, vá agora na descrição deste vídeo, bem aqui embaixo, clique no link para participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Estamos esperando você. Até mais! Pois bem, aqui estamos de volta para falar desta que é a festa mais importante para nós os cristãos. E para embasar o que estarei falando, eu quero ler a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 14. Olha o que diz a palavra de Deus. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais,
e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Aqui então é instituído a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor, ela foi instituída ainda quando o povo era escravo no Egito, ainda quando o povo estava sendo assolado pelo governo opressor de Faraó. E Deus então, após manifestar o seu poder com 9 pragas para que Faraó libertasse o seu povo, permitisse que o seu povo saísse da escravidão, Deus então aqui entra com a arma mais poderosa para vencer o mal tipificado, personificado no governo e na pessoa de Faraó. Quando Deus estabelece aqui, ele passa alguns pré-requisitos. Ele diz que este cordeiro, ele deveria ser de 1 ano, macho, sem mancha, sem mácula, perfeito. Ele também diz que o sangue desse cordeiro deveria ser passado no umbral das portas da casa de todos os hebreus. Também ele diz que esse cordeiro ele seria sacrificado à tarde. E Deus diz que passaria naquela noite na terra do Egito, e a casa onde não houvesse sangue no umbral, a morte entraria, a morte destruiria. E desta forma, então, usando esta arma poderosa, que simboliza, que tipifica o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que nos livra da morte e da destruição. Nesta noite, então, Deus suplanta Faraó, Deus suplanta todos os deuses do Egito. E no dia seguinte, não suportando tamanho ataque, Faraó é obrigado, se vê obrigado a libertar o povo, a dar a abertura daquela cadeia que já durava por mais de 400 anos ao povo hebreu. Quem tipifica este cordeiro que foi instituído na Páscoa dos hebreus, estando eles ainda no Egito? É claro que esse cordeiro tipifica o próprio Jesus Cristo, que mais tarde ele cumpriu rigorosamente todo esse estatuto estabelecido aqui no ritual de Páscoa, quando o povo ainda estava dentro do Egito. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele cumpriu todos os pré-requisitos desse cordeiro, porque ele também não tinha mancha, ele não tinha mácula, ele era perfeito. E João Batista, o último dos profetas, testifica que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus. Quando Jesus vem até ele para ser batizado nas margens do Rio Jordão, ele então, olhando para Jesus, aponta e profetiza: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tinha uma série de pré-requisitos para esse cordeiro se tornar o Cordeiro da Páscoa, né? Como nós já falamos, ele não poderia ter mancha, não poderia ter mácula, tinha que ser perfeito, de 1 ano, e também os seus ossos não poderia ser quebrado, e ele deveria ser sacrificado no período da tarde. E nós vamos perceber que todos esses pré-requisitos foi cumprido em Jesus. E para que ele verdadeiramente, literalmente, se tornasse o Cordeiro da nossa Páscoa, nos libertando, nos protegendo da morte, da destruição deste mundo, que é simbolizado lá pelo Egito, ele também foi
crucificado, foi oferecido como um holocausto no período da tarde, mais precisamente no horário do sacrifício da tarde, que eram as 3 horas da tarde. E também como aquele cordeiro da Páscoa, ele não tinha mancha, ele não tinha mácula, ele não tinha pecado, ele não tinha falha, ele era perfeito, apto para pagar pelos nossos pecados. Nós vamos perceber que Deus diz lá para o povo quando estava no Egito, que quando a destruição, a morte entrasse no Egito, a casa que tivesse o sangue no umbral, ele passaria por cima. Não é isso que nós lemos ali? Ele passaria por cima. Vem daí então o nome Páscoa, que literalmente quer dizer passar por cima. Então o que ocorria? Quando chegava a morte, quando chegava a destruição, ao olhar o sangue do cordeiro no umbral, na verga da porta, passava por cima e naquela casa não havia luto, naquela casa não havia morte, naquela casa não havia destruição. E desta maneira é o que estamos vivendo no sentido espiritual, porque a palavra de Deus diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E todos nós sabemos que isso literalmente é o que ele tem feito com ênfase no seu reinado, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E então nós sabemos que a única proteção contra este destruidor é o sangue do cordeiro no umbral das nossas portas, não na porta da casa, mas na porta do coração. E nós sabemos que onde Satanás chega, que ele vê o sangue do cordeiro, ele é obrigado a passar por cima, ele não pode entrar, ele não pode tocar, ele não pode destruir. Eu gostaria de me deter aqui também que Deus se preocupou em cuidar de todos os detalhes, como nós já falamos, né? Jesus, ele foi crucificado como aquele cordeiro no período, no sacrifício da tarde. Nós vamos ver ali nos pré-requisitos que não poderia ser quebrado nenhum dos ossos desse cordeiro, né? Olha só como que Satanás é. Quando Jesus estava crucificado ali naquela tarde ali, para abreviar a morte dos que eram crucificados, eles costumavam fazer o quê? Quebrar as pernas dessas pessoas, porque quebrando a perna dessas pessoas, eles perdiam a sustentação, o corpo descia e morriam literalmente asfixiado, com sangue, com dificuldade de respirar. Então acabava acelerando a morte. E a Bíblia diz que quando já estava chegando ali o período da tarde, para abreviar a morte dos 3 que estavam na cruz, Jesus e os 2 ladrões, os soldados, eles falaram assim, vamos quebrar as pernas deles para acelerar a morte. Quebrou a perna de um ladrão, quebrou a perna de outro ladrão, e então foram para quebrar as pernas de Jesus. Sabe o que eu vejo nisso? Satanás tentando invalidar, porque havia esse pré-requisito, que os ossos do cordeiro não poderia ser quebrado. E o que acontece? Satanás fala assim, já que eu não consegui impedir ele de ir para a cruz, já que eu não consegui impedir ele de dar a sua vida, de derramar o seu sangue, oferecendo esse mundo para ele naqueles 40 dias que ele estava jejuando, eu vou tentar invalidar agora. É a última tentativa de Satanás, irmãos. Aí era a última tentativa de Satanás, de uma maneira desesperada, invalidar o sacrifício do verdadeiro Cordeiro de Deus. E quando os soldados vão para quebrar a perna de Jesus e invalidar o sacrifício, o que ocorre? Eles percebem que Jesus já havia sido expirado e não quebraram os seus ossos. E João mesmo fala que isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus que diz assim, e nenhum dos seus ossos serão quebrados. Oh, glória a Deus, aleluia. Satanás, na sua última tentativa de impedir o sacrifício de Jesus, ele foi decepcionado. E Jesus, então, às 3 horas da tarde, entrega a sua alma, o seu espírito, e ele é enterrado, colocado ali no seu sepulcro, e fica ali por 3 dias. Mas na manhã de domingo, um domingo similar a esse, um domingo como esse que nós estamos comemorando, a morte não pôde o deter, a morte não pôde o segurar, ele venceu a morte.
E na manhã de domingo, ele acorda, ele desperta, ele sai daquele sepulcro triunfante, e ele sai dali com a chave do inferno, com a chave da morte. E até os dias de hoje, ele tem em suas mãos a chave do inferno e a chave da morte. E ele se tornou a própria vida. E todos aqueles que têm o Cordeiro da Páscoa têm em si a própria vida. Todos aqueles que têm o Cordeiro da Páscoa não temem a morte, não temem a destruição. Verdadeiramente estamos vivendo dias difíceis, estamos sendo assolados por uma mortandade. Porém, ainda que a morte física possa abranger, possa atuar até mesmo no arraial dos filhos de Deus, daqueles que têm o sangue do Cordeiro no umbral da porta do coração, não podem nos matar espiritualmente, porque espiritualmente nós somos eternos, ainda que venhamos tombar nesse corpo físico, assim como Jesus, um dia levantaremos em um corpo glorificado, um corpo que não estará mais sujeito à morte, um corpo que não estará mais sujeito às intempéries dessa vida, um corpo incorruptível. É o que o Cordeiro da Páscoa traz para a minha vida, é o que o Cordeiro da Páscoa traz para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, meu irmão, que você também possa passar para o teu filho, para a tua filha, que Cordeiro de Páscoa é o próprio Jesus Cristo, que Páscoa é o próprio Jesus Cristo. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, não deixe o teu filho, a tua criança enganada. Isso não vai trazer decepção nenhuma para ele. Ensine o teu filho, ensina a tua criança que Páscoa não é coelho, Páscoa é cordeiro. Por quê, meus irmãos? Por incrível que pareça, até nisso, Satanás tenta profanar essa festa tão santa que é a nossa Páscoa. Como todos vocês sabem, né? Existem ali no Antigo Testamento, principalmente por conta de questões ritualísticas, né? Uma lista de animais considerados animais imundos. E inclusive, esses animais não poderiam ser utilizados, né, em sacrifícios e holocaustos, simbolizando principalmente a pessoa de Jesus Cristo. E dentre essa lista de animais que são considerados imundos e que nunca poderia ser símbolo de Jesus, nunca poderia ser utilizado no sacrifício, no ritual, no holocausto, está justamente o coelho. O coelho é considerado um animal imundo e jamais poderia ser símbolo de Jesus. E aí o que Satanás faz? Satanás vem justamente para afrontar, para profanar essa festa santa e coloca um coelho no lugar do cordeiro. Então, em nome de Jesus, não aceite esse símbolo satânico. O símbolo da nossa Páscoa continua sendo um cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, muitas pessoas perguntam: eu posso comer um chocolate? Eu posso comer um ovo? Olha, meu irmão, não vai interferir em nada você dar um chocolate aí para o teu filho, ele comer esse chocolate aí, mas ensine para o teu filho que verdadeiramente Páscoa tem como símbolo cordeiro. E lembre-se que na realidade o símbolo da vitória na Páscoa está no sangue de Jesus Cristo que foi derramado e na sua ressurreição na manhã de domingo, em nome de Jesus Cristo. Se você quiser dar o chocolate para o teu filho, não vai fazer mal nenhum, mas é importante você ensinar a verdadeira história, o verdadeiro sentido da Páscoa. Deixe bem claro para o teu filho: Páscoa não é coelho, Páscoa é cordeiro. E aliás, né, Páscoa não fala de coisas tão doces como chocolate, mas sim de ervas amargosas. Mas contudo, se você der um pedaço de chocolate para o teu filho, não tem pecado nenhum, você não está profanando nada. Mas é importante ensinar a verdadeira história e o verdadeiro sentido da Páscoa para o teu filho, porque a Páscoa fala da nossa vitória sobre Satanás. A Páscoa fala
fala da nossa conquista de vitória sobre a própria morte. A Páscoa fala da maior vitória concedida à humanidade através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus Cristo, vamos celebrar a vida. Em nome de Jesus Cristo, vamos celebrar essa grande vitória. Jesus, nosso verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Jesus, nossa verdadeira vida, nossa verdadeira vitória. E em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa. O sangue do Cordeiro está sobre a tua vida. O sangue do Cordeiro está sobre a tua casa. E assim como no Egito, todos os hebreus foram protegidos da morte, da destruição e da ruína, você também está sob essa proteção. Você também está debaixo do sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, receba a tua vitória. Em nome de Jesus Cristo, celebre esta vitória. Celebre esta Páscoa como nunca. Vendo a mortandade que aí está, temos motivo de sobra para celebrar essa Páscoa como nunca antes a celebramos. Em nome de Jesus Cristo, celebre com júbilo, celebre com alegria. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa vida. No sangue do Cordeiro há vitória. No sangue do Cordeiro tem poder sobre todo o mal. O sangue do Cordeiro tem poder sobre toda a iniquidade, sobre toda essa mortandade que aí está assolando. O sangue do Cordeiro tem poder. Receba esta vitória, receba esta bênção, receba esta proteção. E você que está vivendo sob o domínio do medo, em pânico, em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa: você não precisa ter medo, você não precisa entrar em pânico. Assim como a morte entrou na casa de todos os egípcios, trazendo destruição, trazendo mortandade, você tem essa proteção especial. Você tem o sangue do umbral nas portas do teu coração. Receba esta vitória, receba esta bênção em nome de Jesus Cristo. Levanta a tua cabeça, alegra o teu coração. Você sabe que muitos tombaram mortos com essa pandemia, com essa mortandade, mas você está aqui na manhã desse domingo para glorificar. Você está aqui nesse domingo de Páscoa para dizer: eu tenho no umbral do meu coração o sangue do Cordeiro. Eu tenho proteção, eu tenho livramento. Jesus é a minha Páscoa. Jesus é a vida, e a vida com abundância. Em nome de Jesus, receba esta vida e vida abundante. Em nome de Jesus, receba essa proteção. E eu profetizo aí sobre a tua casa, sobre a tua família, a proteção do sangue do Cordeiro da Páscoa, a proteção do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Receba esta vitória em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E uma feliz Páscoa a todos vocês em nome de Jesus. Amém? Um beijo no teu coração.